Eu vou, de certa maneira, fazer uma introdução, do meu jeito, ao que o Tiago está ministrando na quarta-feira. Por quê? Porque, em verdade, o fracasso, ele começa dentro do tema que eu estarei expondo aos irmãos. Nós vamos falar hoje acerca da passividade da mente. Você tem uma mente passiva ou você possui uma mente ativa? Qual é a diferença entre uma mentalidade passiva? Não é pacífica, não, é passiva. Pacífico é relativo à paz, e não é disso que nós estamos falando. E a relação com a palavra do Senhor, como Deus trata conosco no que diz respeito à nossa mente. Deus lhe deu um crânio, um cérebro, e isso é constatado pela medicina. Sabemos nós que possuímos uma mente. O que é a mente? Uma parte da nossa alma, responsável pelas nossas faculdades, pelas nossas capacidades, as faculdades mentais, ou seja, as capacitações que nós possuímos na nossa mente. No uso dessas capacidades dadas por Deus, nossa atitude é passiva ou ativa? E se é passiva, o que é que isso pode trazer a nós? O que é que isso vai produzir em nós? Quais são as evidências, os sinais de que estamos passivos em nossa mente? Eu fiz uma junção de 2 versículos para que a gente pudesse iniciar essa ministração. Ambos muito conhecidos de todos nós. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a segunda parte de um outro versículo de 1 Coríntios: levando cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Passividade, na verdade, pode nos parecer a ideia de tranquilidade, de mansidão, de longanimidade, mas a passividade, ela é uma estratégia diabólica que faz com que pessoas se tornem presas do diabo, presas através do engano. O que é um engano? Uma convicção errada acerca de qualquer coisa, qualquer assunto, mas a pessoa se convence de que aquilo que ela acredita, mesmo parênteses, mesmo errado, aquilo é verdade. E a sua mente se fecha para todo e qualquer pensamento e palavra contrária às suas convicções. E isso acontece até que essa pessoa seja confrontada com a verdade, e essa verdade venha despertar, primeiro, um questionamento, e depois, como resultado desse questionamento, uma mudança. Mas o problema e a dificuldade em se chegar nesse processo de questionar-se acerca daquilo que tem vivido dentro de um engano, é que quem está enganado não sabe que vive no engano. E pessoas enganadas, elas são facilmente manipuladas. Em qualquer área da vida, na política, na religião, no trabalho. O que Deus espera?
Deus espera que nós possamos fazer uma rendição, que nós possamos nos render, nos entregar de uma forma inteligente. Deus deseja que nós façamos e prestemos a Ele um culto racional, que entendamos o que estamos fazendo a Deus dentro de uma obediência à sua palavra. Mas vamos entender um pouquinho mais acerca de passividade. Pelo sinal de passividade da mente, o fanatismo. O que é uma pessoa fanática? Fulano, a gente costuma usar essa expressão, popularizamos essa expressão. Por exemplo, fulano é fanático com o Atlético, com o Cruzeiro, com o futebol. Ou a pessoa se tornou cristã, aqueles que não têm entendimento da realidade que a pessoa está vivendo dentro da igreja na qual ele se converteu, diz, e porque ele mudou de religião, na verdade não é mudança de religião, mas é descoberta da verdade, mas disse por aquelas pessoas que ficaram do outro lado, que a pessoa ficou fanático, porque ele está indo à igreja praticamente todos os dias. Que absurdo! A vida dele agora é a igreja. Ficou fanático. Mas o que é realmente fanatismo? Fanatismo é algo que está presente quando a pessoa não consegue ver situações com um ângulo diferente do seu. O ângulo que a pessoa enxerga é um ângulo fechado. Não há abertura, não consegue enxergar as coisas mais do que na única posição que ele conhece, apenas esse ângulo, ou esse. Não consegue enxergar a situação de várias posições, não sabe se posicionar e direcionar. Olha, é desse jeito, ou também pode ser desse jeito, ou existe também esse lado, também tem a cortina aqui no fundo. Enxerga apenas por quê? Porque se recusa a analisar qualquer pensamento que seja contra o que ele entende ser verdade. A minha verdade é essa, pronto, acabou. Não vou escutar isso. A pessoa se fecha. Quando a mente se fecha e não dá a mínima abertura para ouvir, ao menos ouvir uma ideia desconhecida, ou age de forma agressiva quando percebe que está sendo colocado para ele algo contrário à sua crença, isso é sintoma de fanatismo. E isso representa essa mente que foi dominada pelo engano. Porque uma mente saudável, ela tem pensamentos, ela pode ter pensamentos contrários, pensamentos diferentes, mas ela sabe ouvir, sabe dialogar, argumentar, e aceita que outros possuam pensamentos diferentes daqueles que ela possui, e procura se harmonizar, procura compreender a mentalidade do outro. Pode ser que escute coisas que não concordam, mas não vai reagir de forma agressiva. Sabe aquele jogo de futebol? Você começa a conversar, aí de repente fica na tela, porque não tem argumentos para mostrar. Aí é melhor porfir a discussão através de uma atitude agressiva. Significa sinais evidentes de fanatismo. Outra coisa, a Bíblia manda que nós provemos os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Para provar espíritos, nós temos que usar ao menos duas faculdades, uma espiritual. Usar a faculdade espiritual significa o quê? Ter a percepção, a sensibilidade de ver as coisas como Deus vê. Estar aberto para receber o sobrenatural de Deus.
para ter experiências reais com Deus, que vão trazer um significado, vão trazer uma resposta, vai clarear, vai iluminar a situação. Por exemplo, apenas para te ilustrar isso, certa ocasião nós estávamos no período de oração, e de repente eu tive assim um lampejo, e parece que eu vi um demônio no canto da igreja. Achei que estranho, olhei novamente e havia uma pessoa do lado. Estava orando. E estava falando em línguas. E de repente, eu ouvindo o pessoal todo orando e ouvindo aquela pessoa orando, as palavras que aquela pessoa estava proferindo estavam me ferindo o ouvido. Eu achei aquilo estranho. E quando eu fui até aquela pessoa e olhei para ela, manifestou o Espírito. Então, a percepção espiritual dada por Deus me fez visualizar o Espírito de forma corporal, para me mostrar que aquela oração em línguas que estava sendo feita por aquela pessoa não vinha de Deus, era algo maligno. Isso é uma percepção espiritual e intelectual, queridos. Todos nós temos. Deus deu intelecto para todos nós. Todos nós temos capacidade para pensar, para raciocinar, para imaginar, para exercer a vontade. E as invenções do Espírito são gravadas na nossa mente. E é competência nossa, é vontade de Deus que nós analisemos essas situações à luz da palavra do Senhor. A nossa referência para crer é a palavra de Deus. Mas, agora entenda bem, você precisa ativar a sua mente, se não possui a sua mente ativa, para analisar a palavra do Senhor, porque você só pode colocar-se dentro da palavra se você compreendê-la. Sabemos nós que os homens são canais de comunicação de Deus. Deus usa pessoas, mas nós somos imperfeitos, e por isso não podemos simplesmente ouvir cegamente aquele que prega, mas fazermos bereanos, confrontar toda e qualquer pregação, toda e qualquer palavra que nos é dita no sentido espiritual com a Escritura. Isso fará com que cresçamos na fé, cresçamos em espírito, porque as convicções que nós temos em nosso coração, se são baseadas na palavra do Senhor, vão nos apontar para o povo aos Espíritos. A palavra de Deus é a principal referência de fé, e ela serve de parâmetro. Nós medimos situações da nossa vida pela palavra. Se somos cristãos, a Bíblia é a fonte de todo o conhecimento que nós possuímos está na Escritura. Então nós medimos aquilo que recebemos, os fatos, as circunstâncias, as situações que são criadas na nossa vida, nós medimos a partir da palavra. E se você está na palavra, vou te dar um outro parâmetro. Deus não vai te dar ordens totalmente opostas. Então observa se aquilo que você tem recebido está em sequência, está dirigindo você para algo dado por Deus. Deus não vai te dar um samba de crioulo doido. Hoje te manda fazer uma coisa, amanhã te manda fazer outra completamente diferente, e você fica rodando em círculos sem saber o que fazer. Mas para que você interprete isso, você precisa ter a sua mente ativa em Deus. Outro sinal de passividade mental, mal entendido da verdade. Queridos, isso em nosso meio é dramático. A pessoa lê a Bíblia, ela pega um pequeno texto, isola o contexto, como diz o Silas Malafaia, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Aí a pessoa pega uma pequena parte que interessa
e concentra nessa parte, e divulga isso, e populariza isso, e se espalha, e se torna um conceito. Por exemplo, Romanos 8,37. Eu sou mais que vencedor. Aí pega o sou mais que vencedor e transforma em só vitória. E aí não existe derrota, não existe fracasso. Isso é tão sério que talvez seja uma das frases mais populares e mais popularizadas, mais conhecidas do meio crente. Crente não tem derrota. Tá? Quando eu fiz o jornal em Arcos, a gente pegou um exercício que era um raio-x, e dava principalmente aos jovens, mas alguns adultos também fizeram isso. Nós colocávamos ali, conhece seu irmão, e a pessoa colocava várias coisas, música que gostava, ator, atriz, filme, papapá, etc, etc, vitória, descreva uma vitória que você teve, derrota. Queridos, eu fiz 43 edições e cada edição do jornal uma pessoa era chamada para fazer essa coluna. Eu me surpreendi. Ninguém, nenhuma só pessoa contou uma situação de derrota na vida dela. 0 em 43. Quando eu me apercebi desse fato, eu fui lá e conferi. Eu tinha o histórico, eu tinha a convenção de jornais. Eu conferi, convenção por convenção, coluna por coluna. Ninguém admitiu uma derrota sequer. E alguns até reafirmavam que crente não conhece derrota. Outros deixaram de plano. Você é crente? Você é crente? Amém. Você sofreu alguma derrota? Eu também, muitas. Mas aí, pega-se, sou mais que um vencedor. Mas o que está escrito lá? Deixa eu lá. Rapidamente. Romanos 8,37. Ok? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Aí nós voltamos um versículo antes, e Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Aqui está a vitória. A vitória que está colocada neste versículo não está se referindo ao fato de se comprar um carro novo, não está se referindo em conseguir fazer qualquer coisa em termos terrenos e materiais. E isso é atribuído a esse versículo. Não é isso que a Bíblia está falando. Mal entendido da verdade, sinal de passividade, massificação da palavra de Deus. E o Senhor fala: eu tenho a mente de Cristo. E as pessoas pensam: eu não preciso ter minha própria mente, porque eu tenho que ter a mente de Cristo. Qual que é a verdade disso aqui? A verdade é que nós devemos ter a mente de Cristo, mas isso não retira a mente do cristão. Nós temos e continuamos a ter liberdade de ação, liberdade de escolha. Temos que desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar, de meditar. Não é simplesmente engolir e pegar as palavras bíblicas e substituir de forma decorada.
porque isso não vai fazer efeito nenhum na nossa alma. Vocês estão compreendendo? Tem alguém entendendo isso aqui? Amém. Então, queridos, vamos entender. A verdade da palavra está em todo o conselho de Deus. Por isso Paulo diz, olha, eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então nós temos que olhar para a Escritura e entender que ela é um todo. Não dá para pegar versículos isolados ou partes de versículos e criar doutrinas e achar que estamos em Deus. Porque a palavra do Senhor, ela tem que se estruturar em nós. Ou nós temos que nos estruturar nela, melhor dizendo, para que ela possa nos moldar e formar em nós a mente de Cristo. E a mente fechada é um sinal de engano. Toda mente fechada está presa a um tipo de engano. Quando Deus traz uma revelação, essa revelação de Deus para uma geração, para um grupo de pessoas, ela não é dada unicamente a uma só pessoa. Pode observar que algo que está acontecendo no reino de Deus na terra, de repente está acontecendo em BH, está acontecendo no Rio da capital, em algumas partes do interior, está havindo um mover sem que essas pessoas troquem ideias entre si. Não é uma única pessoa, e quando uma única pessoa tem a revelação de Deus, pode haver uma grande possibilidade de ser um engano diabólico. O que mostra que a pessoa tem a mente passiva? Quais são os sinais de passividade? Inatividade quando a situação exige uma ação. Quer ver? O sujeito está morrendo, acidente de carro, está agonizando. Em vez de socorrer, em vez de a pessoa pega e tira o celular, 2, 3 minutinhos para vender 1000 curtidas. Passividade na mente. Não entendeu o que é principal ali. Medo pode trazer passividade. Uma situação assim, de repente, diante de uma ação, a pessoa paralisa, inativou o corpo. Se é que essa palavra existe, naquele por medo, não teve, esboçou reação nenhuma. Isso é passividade. Então, quando o momento exige uma atitude e a pessoa não faz nada, essa passividade, essa inatividade é um sinal de passividade. Ou então o contrário, pode também, claro que pode. A pessoa desenvolve, liga na tomada, 220, o cara é agitado o tempo todo, não para um instante, atitudes mecânicas. O cara não pode parar. A mente está debaixo de um controle. Isso também é passividade mental. O corpo está ativo, fazendo coisas o tempo todo, mas a mente é passiva. Está debaixo de domínio, debaixo de controle. Outra coisa. Quando acontece com frequência um dos brancos na mente, você começa a falar, esquece. Isso pode ser resultado. Deixa eu me defender um pouco, porque eu estou nos brancos. Pode ser resultado de estresse, de cansaço mental, mas pode ser a mente está falhando por passividade. A mente está segura, controlada. Vocês estão entendendo? Quando o pensamento está prisioneiro de certos padrões, o que significa isso? A pessoa, por exemplo, ela sofreu uma rejeição que afetou a alma dela. Tudo o que acontece passa pelo filtro da rejeição. Todo julgamento que ela vai ter, quando ela vai avaliar uma situação, ela não vai analisar de acordo com a realidade, porque a mente dela está corrompida. Então ela vai analisar os fatos a partir da rejeição. Ela vai canalizar aquela situação e vai interpretar aquela situação a partir da rejeição. É aquela coisa assim, você deixa de fazer um favor para alguém, ela te bloqueia no Face,
ela apaga o telefone da agenda, você acabou para ela, porque você rejeitou. Ela não consegue compreender que você não pode ser viva naquele momento, mas se o relacionamento permanece o mesmo. Sinal claro de alguém ferido por rejeição, e isso representa essa passividade. Como sinal dessa passividade está esse fato de que a mente está presa a um padrão de pensamento provocado pela rejeição, nesse caso, mas pode ser medos, pode ser qualquer outra enfermidade emocional que vai aprisionar a pessoa. Outra coisa, sinal de passividade, imaginação descontrolada. A pessoa vive no mundo da lua. O cara está só pensando. O cara não está presente, totalmente ausente, o tempo todo. Nunca está presente naquela situação. A cabecinha está viajando, está longe. Fantasias, e principalmente fantasias de ordem sexual. Qualquer coisinha, já começa a visualizar, já começa a sentir sensações, pensamentos, imaginação boa. Sinal de mente passiva. Entenda você que passividade é inatividade. Vamos colocar, imagina a sua mente acorrentada, impedida de raciocinar, impedida de desenvolver-se. Culturalmente, isso no Brasil é terrível. Você instituiu um padrão de pensamento que ocupa uma nação. Hoje, uma guerra no Brasil de comunicação. Aquelas pessoas que são contra as medidas da Dilma e o desgoverno dela, e existe um grupo petista. Eu não sou contra o PT, não sou a favor de PT. Politicamente, eu sou um pastor. Mas quero dizer, só para ilustrar você, dentro do exemplo aqui. Todo o PT, com a sua estrutura, com a sua máquina de comunicação, cria mensagens formando conceitos e vai implantando isso na mente de pessoas, para combater na verdade o óbvio, de pessoas que estão se levantando contra o governo Dilma. Guerra de comunicação, massificação, sonhos, divagações, insônia constante pode ser resultado de passividade mental. Como assim? A mente está perturbada, preocupações em excesso o tempo todo. A pessoa não consegue dormir. Na hora de descansar, a mente não consegue desligar-se conscientemente por causa das tribulações, das preocupações, e isso é sinal de passividade. Quando a mente não consegue organizar-se, esquecimento perpétuo, isso é passividade. Porque se você se organiza, se você se planeja, você vai crescer, você vai desenvolver, perdendo a habilidade de comunicação. Gente, a passividade vai afetando a capacidade da pessoa em expressar o que ela quer. Ela não sabe mais se comunicar, não consegue transmitir seus pensamentos, não consegue transmitir ideias. Você faz uma pergunta para a pessoa e ela simplesmente, presta atenção, ela não sabe responder. A mente está travada. Você lê um versículo e não sabe interpretar o versículo, não sabe desenvolver o versículo, não sabe ampliar o entendimento do versículo, nada. O que ela faz é repetir o que ela leu. Sinal de passividade. Mas eu não sou pastor, não vou pregar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você desenvolver a sua capacidade mental. E Deus lhe deu capacidade. Porque a pessoa é levada a uma incapacidade de raciocinar.
Isso significa prisão na mente. Olha a frase da Rebecca Brown: se você não controlar a sua mente, Satanás o fará. Se você não aprender a usar sua mente como cristão, o diabo vai te controlar. A pessoa de Jesus vai ter que usar sua cabeça, vai ter que pensar. Porque senão, diz Jesus ou não, e o ser de Jesus também é um condicionamento. E tem muita gente que não é de Jesus e acha que é de Jesus, movidos também por esse engano. Satanás não compra a igreja, não. Ao contrário, é adversário dele. Como então? Você identificou alguma coisa aí? Tem alguma evidência de passividade ali? Nenhuma mão pode articular assim o movimento? Ok? Alguns. Como vencer a passividade? Agora, uma mente passiva, deixa eu sair por um pouquinho, creio que o Tiago vai avançar muito nisso aí. Tem condição de alcançar êxito em alguma coisa? Claro que não. É aquela coisa assim, eu até usei essa frase hoje, vou usar com você para você entender. A gente recebe uma carga cultural, uma carga familiar, recebemos uma carga denominacional, onde nós pertencemos, nós recebemos os benefícios, mas também recebemos os pesos. E a frase que eu usei hoje, bom, meu pai nunca ganhou R$4 por mês. Valeu, como salário. Provavelmente meu avô também não. É o pedreiro. Por que eu posso ganhar? Se a minha geração nunca ganhou. Olha o condicionamento. Poderia aplicar isso em outras coisas, de outras formas. O que eu estou dizendo é que se você pensar, você vai começar a quebrar estruturas. Se você não pensar, tem alguém que vai pensar com você. Em qualquer área. Em qualquer área. Se você não assumir a sua condição dada por Deus, você será escravizado a um ritmo de vida, a um sistema de vida, em que alguém fará as coisas por você, no seu lugar. Então, como fazer? Bom, o Senhor nos fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos de Deus. Apresenta a Deus os seus pedidos. Então, ore, através da oração, pela súplica, com ação de graça, agradeça a Deus pelo que você tem. Detalhe: pessoas que se queixam, não basta se queixar. Aliás, queixar não vai resolver nada. Criticar também não. Mas, se você agradece a Deus pelo que você possui, você está se habilitando para receber mais de Deus. Tem pessoas que desejam muito de Deus, mas não sabem agradecer por nada que recebem dele. Bom, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Pensa nas coisas que são boas. E se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor, nisso pensai. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você conseguir controlar seus pensamentos, você controla todo o resto. Se você não controlar os seus pensamentos, você não controla nada. E Deus quer que você administre a sua vida. Ele te deu a sua vida para você administrar, não deu para mim. A minha deu a minha. Você deve administrar a sua vida. Isso significa o quê? Bom,
capacidade de tomar decisões. Existem situações que requerem decisões. E muitas vezes por insegurança, por medo, por, digamos, dificuldade em deixar a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquele ambiente que você criou, que você tem domínio. Aqui é comigo, aqui eu domino. Mas se eu der um passo fora, e agora? O que eu vou fazer? E se não der certo? Zona de conforto é onde nós já nos ambientamos, onde nós dominamos. Isso nos leva a ter medo do novo. Mas se você quer algum resultado em alguma coisa, você tem que arriscar. Todas as vezes que você alcançou êxito em alguma coisa, você teve que arriscar. Para louvar aqui, teve um dia que experimentar. Teve que descobrir se é ou se não era afinado. Teve que se expor. Ou não? Levitas? Ou não? Claro que sim. Então, resista a cada mentira diabólica que é lançada sobre sua vida. Como que eu vou saber? Por aqui. Pega o texto da Bíblia que ajusta a sua situação. Mas eu vou ler a Bíblia toda para saber, não. Você faz o seguinte, chega para o seu pastor, conta a sua situação, diz, pastor, que versículos da Bíblia vão me ajudar na minha situação? O que eu preciso receber da Bíblia? Gente, acho que ninguém perguntou isso. Quais os versículos que eu preciso para tratar dessa situação? Eu posso não saber na hora. Posso dar dois, alguns que é mais 10 e mando para você. Sem problemas. Mas use a Bíblia. Porque a palavra, nós não cantamos, a palavra tem poder? Não cantamos? Então vamos aplicar. Como? Fazendo. Como que se aplica a palavra de Deus? Traga a palavra para dentro de você. Aqui, vem por aqui. Não é não? Entra por aqui, sobe, tem que ficar um pouco aqui, tem que descer para o coração também. Ok? Renovar a mente. Irmãos, o seu padrão de comportamento, tudo aquilo que você faz, é alimentado pelo seu pensamento. O seu padrão de pensamento, o conjunto de ideias que está na sua cabeça, é trazido a você e estimula e te leva a fazer o que você faz. Você tem que renovar a mente. E o segredo é renovar a mente em Deus. Como que eu vou renovar a minha mente? Você precisa examinar quais são as fontes de seus pensamentos. Sabe aquela coisa assim? Está vindo da igreja, surge um problema, busca a solução no vizinho. O que você acha disso? Busca a resposta em alguém que não seja o autor da Escritura, e nem alguém enviado pelo autor da Escritura. Sabe por quê? Justiça própria. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então, examine a fonte dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos vindos de Deus, da palavra do Senhor. Deus te dá a palavra para que ela entre nos seus ouvidos, alimenta a sua mente, alimenta o seu coração e deve voltar. Olha o movimento, E ela só vai ter poder depois que ela percorre esse caminho. Se a palavra não passar pela tua mente, não passar pelo teu coração, se ela entrar aqui e sair aqui, não vai ter consistência. Está passando mal? Está sentindo alguma coisa? Tá?
fechando. Então, entenda bem. Para levar os pensamentos cativos a Cristo, para destruir todo o conselho e altivez que se levanta contra o servo de Deus, contra o conhecimento de Deus. Porque servo de Deus tem que ter o conhecimento de Deus, e esse entendimento de ser levado em forma de obediência a Deus. E somente podemos obedecer a Deus se nos alimentarmos da palavra dele. Porque se não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós seremos totalmente passivos e presas fáceis. Então, exercite a sua mente tendo iniciativas. Faça coisas que você ainda não fez, sem pecado, tá? Muitas vezes, pessoas não têm iniciativa. Isso é terrível. Quem tem iniciativa dar a cara tapa, e obrigado a dar o passo para você muitas vezes. Mas quem toma iniciativa, gente, vai sair do lugar. Significa que a mente não está passiva. Tem um detalhe em termos de educação. Tem muito pai e muita mãe que super protege os filhos, não deixa fazer nada, toma todos, escolhe tudo. Escolhe a mochila. Hoje em dia não é tanto assim, porque os meninos pegam tudo pela internet, aí eles acabam, os meninos se levantando contra os pais, na verdade. Não entende, quer impor os gostos, as preferências, tudo movido como um sistema aí que está corrompendo as nossas crianças. Mas, pais super protetores, que não permitem aos filhos escolhas, que impedem os filhos de tomar decisões que competem a eles, vai fazer com que esses filhos se tornem adultos totalmente inseguros, medrosos, não arriscam nada. Então, você é adulto, ou jovem, adolescente, dentro do seu limite, faça escolhas, tome suas decisões. Entendeu, Carol? Dentro do seu limite. Quem estabelece o limite? Seu pai e sua mãe. Mas você pode argumentar, pode negociar situações. Te compliquei. Tá. Bom, vou fechar. Nós temos que libertar a nossa mente da carne, queridos. O que é isso? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então nós temos que nos libertar, não estimulando a carne. E muitas vezes a gente faz justamente o contrário. A inclinação da carne produz morte, destrói o nosso raciocínio. Nós somos embotados. Presta atenção. Anos atrás, quem tem uns 30 anos atrás, começaram os programas de humor com o personagem gay, homossexual. Era uma barreira cultural tremenda. Não aceitação do homossexualismo. Era uma aberração uma pessoa se declarar homossexual. E somente os mais rebeldes é que se assumiam nessa condição. Aí começou mídia, começou a pôr personagem em programas de humor, fazendo gracejos, postinha e outros mais. Aí nós começamos a rir das piadas, do tipo daquela pessoa, as gesticulações, as frases chaves que eles falavam, os bordões. E a gente começou a aceitá-los. Sabe por quê? Você aceita alguém quando você ri dela. Quando essa pessoa te faz rir, abre-se um canal de aceitação. Sabia disso? Observe isso. As pessoas que você considera simpáticas, se você te faz rir, ou você acha simpático alguém que te faz chorar? Não, né? Estão compreendendo? Então, entenda hoje, eu preciso manter a minha mente ativa. Eu preciso ativar a minha mente. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso meditar. Você sabe como que eu desenvolvi a minha capacidade para pregar? Escrevendo. Li a Bíblia, escrevi o primeiro dia dos versículos. Respondi
não tinha perguntas sobre aqueles versículos. Babilônia também diz, né? Algumas coisas. Desenvolver-se. Desenvolva sua mente. Pelo amor de Deus, não seja um crente só vitória. Saiba que tem derrota também, mas o Senhor Deus te sustenta nas suas derrotas, e te levanta e te faz prosperar na presença dEle. Mas você precisa passar por experiências que vão te amadurecer, que vão te reconhecer. Não aceite frases feitas como se fossem verdades. Questione isso. Argumente. Faça perguntas. Seja um crente consciente. Preste a Deus um culto racional. Se você fazer isso, você vai agradar a Deus. Você vai aprender a sintonizar-se com a verdade de Deus. Coraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a palavra de Deus. Armas espirituais fazem parte da armadura de Deus. O capacete da salvação, o cinturão da verdade e a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra da verdade, são 3 armas. E só se combate passividade com a verdade. Porque a passividade é neutralizar a sua capacidade de pensar coisas para implantar mentiras na sua mente. A questão é: você está disposto a isso? Você quer ver mentiras? Porque pessoas veem mentiras lá fora. Você quer ver mentiras aqui dentro? Compreende? Então, você não quer se fracassar na sua vida cristã? Vem quarta-feira, né, Tiago? Continue recebendo essas ministrações. Deus vai falar com você, mas abra-se para receber essas ministrações. Sentado, só baixa o brilho da cabeça. Está vendo como é que vocês são passivos? Estou brincando, é só brincadeira. Vamos orar? Fique na posição que você achar melhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor nos deu a mente com a capacidade de pensar, de meditar, de analisar, de buscar a Ti. E nós queremos o conhecimento da verdade que liberta, porque a Tua palavra é que traz libertação. Nós queremos, Deus, que a Sua palavra esteja alojada na nossa mente, no nosso coração, que essa verdade, ó Deus, flua em nós e nos faça raciocinar, nos faça pensar. Nós queremos, Deus, a unção do Senhor, queremos a ligação direta com o Senhor. Nós queremos que o Senhor inspire, ó Pai, as nossas ações, então nos ilumine o entendimento. E nós queremos, Deus, receber do Senhor a compreensão, ó Deus, da verdade do Senhor, aplicada na nossa vida. Deus, aplica a Tua verdade na nossa vida. Que a nossa mente seja um campo fértil para receber, ó Deus, o ensino real, o verdadeiro do Senhor. Em o nome santo de Jesus Cristo, Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Que nós sejamos libertos, ó Deus, porque a verdade liberta. E a Tua verdade, ó Deus, que nós queremos para a nossa vida hoje e em todos os dias que o Senhor nos der sobre essa terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que esta igreja receba, Pai, dessa porção da verdade, que o entendimento seja aberto, ó Deus, e que seja retirado toda e qualquer passividade da mente dos Teus filhos, em nome santo de Jesus Cristo. Que essa obra se faça, Pai, nesse lugar, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Se você confirma essa mensagem, recebe essa ministração, aplauda ao Senhor.